Bom dia, então, oficialmente, a todas e todos, neste dia especial, o dia que Deus preparou para nós, o dia do descanso, domingo, dia 13 de junho de 2021, culto do terceiro domingo após Pentecostes, para o qual nós temos por lema o Salmo 132, versículo 9, que diz: Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Então, hoje nós vamos também vestir as roupas, né, as roupas de exultação, as roupas de justiça, ouvir a palavra de Deus, permitir que ela transforme a nossa vida, que ela opere em nós, né, nos torne as nossas vestimentas de justiça, como diz o texto para nós, e que nós possamos com alegria louvar e cantar hoje em gratidão pelas nossas vidas, por aquilo que Deus fez e faz para cada um de nós. Eu gostaria de começar compartilhando um hino com vocês, para a gente cantar. Há sinais de paz e de graça. Lembrando que a pastora Soliana me indicou que o tema do culto para hoje, o tema da mensagem seria Sinais do Reino de Deus em nossas vidas. Então, assim a gente canta e celebra os sinais de paz e de graça que Deus tem oferecido a nós no mundo, apesar de tanta dificuldade pelas quais estamos passando. Celebrando estes sinais de paz e de graça que Deus oferece às nossas vidas, quero dizer que nós estamos hoje aqui reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Neste momento eu gostaria de convidar vocês para uma sondagem pessoal, uma avaliação das vidas, a oportunidade de nós chegarmos diante de Deus com as nossas cargas, os nossos pesos, das nossas culpas, os nossos arrependimentos, e colocá-los em suas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Essa condição do pecado nos acompanha na nossa vida e, como dizia o apóstolo Paulo, por mais que eu tente fazer o que é bom, né, sempre acabo, às vezes, fazendo aquilo que não é bom. E assim é com a gente também. Todos nós, no nosso caminho da vida, a gente está sujeito a falhar, às vezes até sem perceber, né? E esse é o momento em que a gente pode refletir um pouco sobre essa nossa condição, sobre a nossa condição falha, condição pecadora.
Se eu convido vocês para um momento de oração, de confissão dos pecados. Bondoso e amado Deus, Deus de misericórdia e de amor, nós te agradecemos porque tu nos ofereces um lugar, um espaço, um momento para nós pensarmos na nossa vida, avaliarmos criticamente o modo como temos vivido, nossas ações, nossas atitudes, nossas omissões também, e nos colocamos diante de ti um sinal do nosso arrependimento. Te pedimos, perdoa os nossos pecados, acolhe as cargas de culpa que cada um de nós pode carregar, alivia nossa mente, o nosso coração, transforma as nossas vidas, tanto individualmente, cada uma e cada um de nós, quanto comunidade cristã, que nem sempre neste mundo consegue mostrar os sinais do teu reino, que já crescem no meio de nós, também na sociedade como um todo. Por vezes, não somos aquelas pessoas que oportunizam espaços e momentos de reconciliação, pelo contrário, somos as pessoas que disseminam discórdia, às vezes até o ódio pelo diferente a nós. Que nós possamos acolher o teu perdão, recebê-lo por tua bondade e compartilhá-lo na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, no meio social em que vivemos, em forma de reconciliação, perdão e relações de paz e de justiça. Isso é o que nós pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Vamos cantar e ouvir. Vocês podem cantar, viu? Às vezes eu vejo que vocês ficam só ouvindo, assim, uns balançam a cabeça. Mas podemos cantar também. Eu gosto de cantar. Ao hino 421 do HPT2, o Minário Verde. Eu quero ser. Ontem, no ensino confirmatório, com os jovens que estão frequentando aos sábados o ensino confirmatório virtual, nós conversamos muito sobre sermos imagem e semelhança de Deus e o que isso significa para a nossa vida, de que maneira que isso altera a nossa percepção de identidade, da nossa dignidade humana, de cada um de nós, mas também da responsabilidade que nós temos com o cuidado com a criação de Deus. E eles
fizeram uma atividade que eu lembrei para esse momento agora. Eles fizeram as pegadas urbanas que nós temos deixado, os impactos sócio e ambientais da nossa atividade humana. E trouxeram muitos relatos de destruição ambiental e também efeitos da nossa cultura, do nosso modo de viver como sociedade, que fere a dignidade de outras pessoas. Essa consciência para nós é sempre importante, de que em virtude da nossa condição pecadora, nós estamos deixando pegadas muito ruins por onde a gente anda. Mas Deus é gracioso e bondoso e Ele garante para nós que sempre que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Assim eu anuncio a vocês o perdão dos pecados, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As nossas pegadas socioambientais, para continuar nesse tema, nós temos também destruído a criação de Deus. Não temos sido bons administradores do mundo que Deus criou, a nossa casa comum, em que não moramos só nós, os seres humanos. Agora, nesse momento, nós queremos clamar por esse mundo, pedir pela piedade de Deus para que ouça o gemido da criação e venha a seu socorro. Socorro de sua criação, mas também da humanidade que sofre, que padece. Hoje, além das mais de 470 mil vítimas do coronavírus, também todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, por esta ou por outra enfermidade. E nesse tempo que o frio vai chegando e vai apertando, lembrando das pessoas que não têm moradia, né? Não têm um lugar seguro para se proteger desse frio e estão sofrendo, além da fome, agora sofrem também com o frio. Então nós queremos colocar todas essas vidas, toda a criação de Deus, diante da sua piedade, da sua misericórdia, e clamamos pelas dores desse mundo, Kyrie eleison, tem piedade, Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, a pressa de com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós clamamos no Pai Nosso, assim como cantamos agora, teu reino vem a nós. O reino de Deus já vem a nós. Acho que a pastora Soliana vai explorar um pouco mais esse tema, né? Esses sinais que brotam no nosso meio. E, desse modo, eu quero convidar vocês agora a abrirem os microfones, quem quiser compartilhar esses sinais, estes pedidos iniciais, né? Esse momento de abertura para ouvirmos um pouco uns aos outros, o que trazemos no coração, e sinais de gratidão que brotam na nossa vida. Fiquem à vontade para abrir o microfone, rapidamente compartilhar uma palavra de chegada de vocês.
aquilo que vocês quiserem compartilhar. Bom, pastor, eu quero agradecer que essa semana eu fiz a primeira dose da vacina. Fiquei muito feliz mesmo, e muito agradecida, assim, né? Aqui em casa eu já fiz, a minha filha mais nova, o meu esposo, nós três já fizemos a primeira dose, e eu fiquei muito feliz e muito agradecida que nós chegamos até aqui, todos com saúde, e se Deus quiser, a gente vai continuar até a segunda dose, vai passar por essa fase. Fiquei muito feliz. Que coisa boa. Estamos chegando lá, né? Devagarinho. Estamos chegando lá. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, isso vai passar, né? Vai. Que bom. Mais alguém quer compartilhar uma palavra? Pode falar. Eu também quero agradecer, pastor, porque nós pegamos Covid, né? E realmente foi bem difícil essa vez. Eu até peguei pela segunda vez, por incrível que pareça. Mas, sabe, a gente está vendo assim, que a gente está conseguindo melhorar bem agora. E, então, isso é um motivo de agradecimento, porque, né, numa atual fase que está aí difícil, mas graças a Deus, aos poucos, a gente está conseguindo sair dessa aí. Então, esse é o meu agradecimento. E eu vou acrescentar até, né, que nós já tínhamos tomado a primeira dose da vacina, uns 17, 18 dias antes, ele 15 dias antes, né? E às vezes as pessoas pensam que tomando uma dose ou as duas estão livres de alguma coisa também, né? Que é um erro, porque a gente não está livre, né? E então agradecer em primeiro lugar a oportunidade que Deus está dando para a gente de recomeçar, digamos, né? Porque muitas coisas a gente não para pensar quando está no dia a dia, na correria, né? E querendo ou não, às vezes, quando acontecem coisas como essa, é que a gente para e pensa o que é importante na nossa vida, né? Para que nós estamos aqui? Tantas perguntas simples que a gente deveria se fazer sempre e não faz, né? Então, também agradecer pelo uso da nossa oração, né? Que seja por uma pequena luz em algum momento, né? Para uma retomada do nosso caminhar, né? Para onde tem que ir mesmo, né? E pedir para as pessoas tomarem todos os cuidados, né? Isso aí. Bom, obrigado, vocês dois, pelo relato, pelo testemunho, né? Que bom que estão se recuperando, né? Acho que ninguém precise passar por essa situação de medo, né? De não saber até onde que a coisa vai se desenvolver, né? Às vezes fica dentro, né, de uma gripe comum, mas às vezes pode ser uma coisa pior, né? Muito séria, e colocar nossa vida em risco mesmo. Mais alguém quer compartilhar uma palavra de chegada? Algum motivo de gratidão, de alegria? Aniversariantes? Passou aqui pela mente, quando você falou, momentos de sinais de graça, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, nossa, eu ainda tenho a minha família ao lado, seja distante ou, né? Por exemplo, eu estou na casa da minha sogra, então tenho a família, né, do meu esposo, tem a minha família que está longe no Espírito Santo, mas eu disse, nossa, eu tenho todos, porque a gente vive percebendo pessoas perdendo pessoas queridas, não conseguir nem se despedir, e muito menos viver esse luto. Então, a graça maior de você ainda ter sua família ao seu lado, então, para mim, foi o que passou na minha mente, assim, acho que a maior graça que eu consegui enxergar hoje. Que bom, pastor Soliana, obrigado por nos lembrar, né, do valor que isso tem para nós, né, podermos ter os nossos conosco. Só quem perde sabe a profundidade desse impacto na nossa vida, né? Mais alguém quer compartilhar uma palavra? Uma
alguma coisa que traz no peito, no coração. Se não for o caso, convido para a gente para nós nos colocarmos em posição de oração, assim como estamos, diante de Deus. Oremos. Bondoso Pai e Mãe, Criador da nossa vida, nós te agradecemos porque, dentro de um contexto de tanta dor e sofrimento, nós estamos aqui hoje, vivos, conservados por Ti, guardados pela Tua bondade. E a vida, na sua fragilidade, ela nos espanta, nos assusta, como um sopro que bate forte, como uma erva do campo que murcha. E assim nós também aprendemos a valorizar o que temos recebido de Tuas mãos. Por isso nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos. E pedimos que hoje revigore a nossa fé, a nossa confiança, revigore em nós a capacidade de compreendermos como Tu operas os sinais do Teu reino, no nosso meio, na nossa vida. E te pedimos que transforme nosso coração novamente e as nossas mentes. Que nós não sejamos acomodados nas nossas posturas de vida, que nós não sejamos acomodados nas circunstâncias confortáveis que dispomos, mas que nós possamos, pelo Teu poder, o Teu Santo Espírito, ser movidos, transformados e transformadas para gerarmos e compartilharmos mais e mais sinais do reino, do Teu reino, no nosso meio. Isso é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com Teu Espírito Santo reina agora e sempre. Amém. Vamos então ouvir e cantar mais um hino preparatório à leitura bíblica. Ó alegria, vem alumia, treva e mal com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a Ti olhamos, a salvo estamos da própria morte. Aleluia. Em Ti confiamos, refúgio achamos, em Tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos, mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, Teu amor é perenal. Assim Te honramos, glorificamos Teu nome santo com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em Ti teremos, aleluia. Então, para dar uma animada na gente, né, e lembrarmos da graça da vida que nós recebemos da parte de Deus. Agora eu gostaria de convidar alguém que se sentisse à vontade para fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 até 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 até 34. Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu posso ler. Fica à vontade. Em Marcos, capítulo 4, do 26 ao 34, é isso, né?
Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, 26 a 34. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas como essas, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, até 34 ou 36? Isso. 34. Fechou. Tá. E naquele... Até aí? Até o versículo 34. 34. Isso aí. Então, isso aí. Bom, até aqui a leitura bíblica de hoje. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam em seu coração. Amém. Nós vamos agora nos preparar para ouvir a pregação, mensagem que hoje será compartilhada pela pastora Soliana Schneider. Eu já agradeço antecipadamente pela sua disposição em compartilhar a interpretação bíblica conosco. E vamos cantar um hino como preparo à pregação. Somos a família de Deus, sim. Somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim. Somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim. Somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Somos a família de Deus, sim. Somos a família de Deus. Ele tem nos chamado para ter união, trazendo ao mundo a luz. Pastora Soliana, fica à vontade. Obrigada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.
Eu queria começar, a gente, fazendo uma pergunta para que a gente pudesse conversar só um pouquinho a respeito disso por aqui, quem sentir a vontade de escrever ou falar. O que seria o reino de Deus? O que a gente interpreta como reino de Deus? O que seria o reino de Deus para você? Qual a primeira palavra ou pensamento que passa na sua mente quando você ouve a palavra reino de Deus? Na minha cabeça passa amor. Amor. Na minha cabeça também, a primeira palavra que passou foi amor. Uhum. Amor e justiça. Para nós também. Que bom, né? Acho que é um dos sinais que mais fala sobre o reino de Deus, né? Além da paz, da justiça, muito bem lembrada aqui, né? Que caminham juntos, né? Então, o reino de Deus é simplesmente onde Deus reina, onde a voz dele é ouvida, né? Onde há amor, como vocês bem lembraram, onde há paz, a justiça, onde há misericórdia, perdão, ali se faz o reino de Deus. Ali está presente o reino de Deus. E, bom, onde a gente vive esse amor, essa paz, essa justiça, se não aqui no mundo em que vivemos, né? Então, o reino de Deus está presente neste mundo. Mas ele não está por completo, porque a gente não vive só amor, a gente não vive só paz, a gente não vive só justiça por aqui, né? Há muita discórdia, muita dor, muito sofrimento, muito egoísmo, ainda a morte. Então, o que nós podemos dizer é que nós vivemos no mundo que ainda é de Deus, mas que tem sinais do seu reinado aqui. Seu reinado ainda não está por completo. Ele nos garante que esse reino ainda chegará. Nós ainda faremos parte num mundo onde Deus reinará por completo, onde ele diz que não há lágrimas, onde diz que não há dor e sofrimento. Mas nós não precisamos esperar para chegar nesse reino, nós já podemos vivê-lo por aqui, né? E Jesus, ele faz parte do reinado de Deus, né? Ele veio até nós para nos redimir. E isso faz parte dos planos do reino de Deus, para que nós, assim, também pudéssemos fazer parte do reino dele. O Evangelho de Marcos, né? Ele, se você ler os capítulos anteriores, ele vai começando a falar da atividade de Jesus com muito sucesso, quando Jesus vai realizando curas, milagres, e uma multidão começa a seguir ele. Mas parece que esse sucesso vai sofrendo conflitos, hostilidade por parte de algumas pessoas. As pessoas começam a perguntar se Jesus de fato é o Messias, se ele é o Filho de Deus, né? Se ele é, então por que os fariseus não aceitam ele, né? Os mestres da lei? Por que até a própria família parece que não está aceitando, que alguns estão chamando ele de louco? Por que Jesus, se ele é de fato esse Messias, não usa então os exércitos dos céus e começa a impor esse reino aqui na terra para que a gente tenha paz, né? Todas essas parábolas do capítulo 4, que nós ouvimos apenas 2, né? Aquelas que falam do semeador, da luz, da semente, que nós lemos, né? Ouvimos aqui, né? Do grão da mostarda, que nós ouvimos. Ainda depois tem outra da tempestade no alto mar. Todas essas parábolas, elas falam dos conflitos que Jesus enfrentou. Diante dos conflitos que ele estava enfrentando, ele usou as parábolas, como dizem os próprios 2 últimos versículos, que ele ensinava pelas parábolas. Então, ele pega coisas concretas do dia a dia da vida das pessoas e coloca isso em forma de parábolas para ensinar. Então, as parábolas aqui que nós ouvimos são respostas diante das adversidades, dos conflitos que Jesus estava enfrentando. A parábola da semente, a primeira que nós ouvimos, ela nos faz ver como é que os trabalhadores naquela época, os agricultores, trabalhavam, né? O que eles faziam? Eles semeavam na terra e depois só voltavam para colher. Ainda é assim hoje em dia? Talvez algumas plantações, mas
grande parte nós precisamos ter aí um acompanhamento mais de perto, né? Irrigar, cuidar. Mas o centro que Jesus quer dizer com essa parábola é que a semente que é lançada, ela por si mesma, automaticamente, ela cresce e produz um fruto. Mesmo que hoje a gente possa melhorar até a qualidade da semente, interferir de certa forma na plantação, modificar muitas questões, ainda assim, a semente ela tem um processo que não depende da gente. Né? Isso porque ela possui dentro dela uma força irresistível. O que Jesus quer dizer aqui é que o reino de Deus tem uma força irresistível e um processo. Em meio a esses conflitos, então, Jesus vai falando que, nos ensinando algo em relação à semente, que é o processo que é devagar. Né? O reino de Deus, ele não aparece de uma semana para outra, em shows, espetáculos. O reino de Deus faz parte da nossa vida, dentro de todo o processo da nossa vida, em todas as etapas. É no processo da nossa vida que os sinais do reino de Deus vão se concretizando, vão sendo, na verdade, visíveis para nós. Porque eles sempre estão presentes, né? Mas vão se tornando, aos poucos, visíveis em nossa vida. Diante dessas duas parábolas, né, das sementes, me veio à mente, assim, né, quando eu fui ler, de fazer uma analogia com o desenvolvimento da pessoa, de nós, seres humanos, indivíduos. Né? Por exemplo, a segunda parábola, a ideia do grão de mostarda, a menor de todas, que se torna aí uma grande árvore, né? Ela parece, sim, podermos fazer essa analogia com o surgimento do nosso, do indivíduo, da pessoa, né? Todos nós nascemos de seres minúsculos, né? Ao encontro de um óvulo, de um espermatozoide, de um embrião que vai tendo condições favoráveis à vida, né? De uma semente que é lançada e que, com o tempo, vai se desenvolvendo. Dia e noite, num longo processo de 9 meses, aproximadamente, né? Dentro de outro ser, do ventre materno. Que espetáculo de sinal do reino de Deus na nossa vida. Se queremos um espetáculo, qual maior que esse? Uma grandiosidade que ocorre todos os dias de nossa vida. E que às vezes a gente não dá devida atenção. No sentido de dar devida atenção, dizer assim, olha, que maior milagre pode ocorrer, né? O encontro de um óvulo, de um espermatozoide, o encontro de duas pessoas, de um embrião que vai se desenvolvendo dentro de um outro ser, criatura de Deus. E esse processo, ele continua, né? Nossa vida, nós somos aproximadamente 9 meses. Após o nascimento, tem um longo processo de vida, de desenvolvimento, de um processo de etapas. E quer sejamos nós acordados ou dormindo, a nossa mente, o nosso corpo, querendo ou não, ela vai se transformando. Às vezes é difícil acreditar que tudo isso, no que somos hoje, começou com uma pequena semente, um pequeno embrião. Durante o processo da nossa vida, querendo ou não, né, a gente adquire influência, a gente recebe sinais de outras pessoas. Começar da nossa família, da igreja, da escola, dos amigos. E da mesma forma, nós mostramos sinais, influenciamos outras pessoas. Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos vizinhos, nossos irmãos de fé. E quando a gente vê pessoas que parecem se afastar dos sinais do reino de Deus, que a gente não consegue entender por que essa pessoa se desvia tanto de um caminho que pode conduzir uma vida verdadeira, e aí se deixa levar por um caminho de sofrimento, de tristeza, de morte.
a gente fica... Não achei lugares correspondentes. Perdão, foi o celular que falou sozinho aqui. Quando a gente vê essas pessoas se afastando, né, desses caminhos, do caminho de Deus, os sinais, do reino de Deus, né, a gente começa, então, a nos questionar, assim, o que fez essa pessoa ir por esse caminho? E as nossas respostas costumam ser assim, são as más companhias, as más influências, que aí a partir disso a pessoa fez as escolhas dela, né? Sim, de fato foram as influências, mas a influência de um contexto de toda uma vida, né? Que nem sempre para aquela pessoa foi visível, ela nem às vezes percebeu de como estava recebendo esses sinais de outras pessoas, dos relacionamentos da vida dela, né? Então, essa pessoa que muitas vezes nós julgamos de imediato como uma pessoa má ou sem caráter, né? Foi uma criança como qualquer outra. Que nasceu de um milagre como qualquer outra pessoa, de uma pequena semente. Que provavelmente tinha um sorriso, um brilho no olhar que encantava qualquer adulto. E agora a gente olha para aquela pessoa e diz, o que aconteceu? Ela começou a receber outros estímulos na vida dela, outras informações, outros sinais que nem sempre foram sinais do reino de Deus. Que foram se alojando na vida dela, né? E aí faltou sinais que fossem de orientação, que são sinais do reino de Deus também. Limites, que são sinais do reino de Deus também. Quem olha para essa pessoa, imagina que ela sempre foi assim. Mas isso não é verdade. Ninguém nasce bom, ninguém nasce ruim. Nós nascemos um conjunto de possibilidades que vão se ampliando conforme nosso desenvolvimento, nosso crescimento, com o nosso relacionamento com as pessoas. E quando eu digo relacionamento, eu digo qualquer relacionamento. Relacionamento com pai, mãe, com irmão, com irmãos da fé, com amigos, enfim. E de acordo com essas influências, esses sinais que a gente vai recebendo, bons ou ruins, querendo nós sim ou não, dentro de casa ou fora de casa, é que vão formando a história da vida daquela pessoa, que às vezes, muitas vezes de imediato, nós julgamos como má ou de mau caráter. Todos nós que desejamos bons valores, coisas boas, uma vida repleta de sinais do reino de Deus, para as pessoas, para a nossa família, para a comunidade, nós precisamos primeiro semear, não é? E esse semear, depois de semear, a gente precisa de um processo que a gente precisa aguardar. E esse aguardar aí, o processo, que é onde o reino de Deus age, onde é ali que ele tem uma força irresistível, aí que muitas pessoas não têm paciência. E o que acontece, então? A gente semeia, perde paciência porque parece que não dá resultado, né? E a gente abandona. E aí o fato de a gente abandonar, a gente está perdendo o melhor de todos, o fruto que vai se desenvolvendo aos poucos. Nem sempre, gente, são frutos grandiosos, bonitos, às vezes são frutos pequenos, não tão bonitinhos, mas gostosos de tal forma. A nossa vida é um processo. Ela não é só o momento atual que existimos. Ela tem um passado e um futuro. Há uma história de vida repleta de sinais do reino de Deus em nossa vida que nós, às vezes, não conseguimos perceber. Mas tem uma questão aqui. Os sinais de reino de Deus estão presentes em todo o processo da nossa vida, que eu disse, né? Mas ele vai se desenvolvendo aos poucos. Acontece que os sinais, sim, vão se desenvolvendo aos poucos na nossa vida conforme a nossa percepção. Porque Deus, ele sempre esteve presente. E por inteiro em nossa vida. E na vida de qualquer um, dos que julgamos mau caráter e bom caráter. O que muda
É a nossa percepção da presença dos sinais de Deus em nossa vida, da presença do seu reinado em nossa vida. É isso que vai se desenvolvendo aos poucos e que há um processo e que preciso ter paciência também. Deus sempre está presente, por inteiro, desde o encontro, desde o embrião, antes disso, antes de qualquer coisa, ele sempre esteve. Porque ele simplesmente nos amou primeiro. E ele ama cada filho. Esse amor é para todos. É a nossa forma como nós vamos recebendo Deus em nossa vida, como nós é que vai mudar e desenvolver a nossa percepção desses sinais. O modo como essa presença vai sendo percebida em nossa vida acontece na medida que a gente permite ser moldados por Deus através da sua palavra. À medida que nós vamos aceitando a sua presença, à medida que nós percebemos os sinais grandiosos dele em nossa vida, né, do seu reinado, e, consequentemente, nos tornamos também instrumentos para que mais pessoas possam ver esses sinais na vida delas. Ou seja, nós somos testemunhas do que acontece na nossa vida e também compartilhamos isso. Né? Isso que se chamamos de evangelizar. Eu faço votos de que na nossa vida a gente possa perceber mais esses sinais do reino de Deus. Faço voto também que nós sejamos capazes de lançar um olhar com responsabilidade para a nossa vida, que sejamos capazes de selecionar bem as sementes que vamos deixar entrar em nossa vida, que sejamos também responsáveis pelas sementes que nós lançamos na vida das outras pessoas. Responsáveis no sentido de nos questionarmos muitas vezes. Quais são esses sinais que nós lançamos na vida de outras pessoas? Qual é essa influência? Elas fazem parte do reinado de Deus? Elas são de amor, como vocês mesmos dizem, de paz, de justiça, de perdão, de comunhão? E não nos preocupamos tanto com o que vai acontecer com as sementes que a gente lança. Vamos apenas semear e deixar o restante nas mãos de Deus. Afinal, o reino de Deus ele tem uma força irresistível. Que aprendemos a cultivar a virtude da paciência, para que nós então possamos com alegria colher os bons frutos de uma vida orientada pelo Evangelho e reinada por Deus. Que o reinado de Deus se faça presente em nossa vida cada vez mais. Amém. Amém. Obrigado, pastora Suliana. Vamos refletir um pouco, né? Deixar essas palavras falarem no nosso coração, nossa mente, enquanto ouvimos e cantamos um hino. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem,
força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente Esse é um hino bem conhecido aí, principalmente, né, nos nossos grupos de jovens, e eu fiz a falha técnica de selecionar o arquivo que não tinha letra, né? Tinha o arquivo original, esse que eu achei, e eu acabei selecionando sem a letra para vocês cantarem. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Mas a gente já canta junto sem perceber, já. Tá certo. Então, gente, queria dizer para vocês que as ofertas deste culto de hoje são destinadas à ISLB, a Igreja Nacional, especificamente como auxílio para a formação teológica. É um trabalho muito importante da igreja, né? Fomentar as lideranças que vão assumir o ministério com ordenação. E, às vezes, as pessoas, né, não têm condições de arcar com os custos dos seus próprios estudos, as comunidades ajudam, né, para que tenham ministros e ministras da palavra que as acompanharão posteriormente, né, investimento na nossa própria igreja. Posteriormente, quando eu compartilhar o link desse culto, eu também vou disponibilizar o link para vocês fazerem oferta, caso seja da vossa vontade. Que Deus abençoe, assim, as dádivas de vocês. Neste momento agora, nós queremos reunir pedidos de oração, de intercessão, tanto por situações da vida de vocês, angústias, sofrimentos que vocês têm carregado, quanto de outras pessoas que vocês lembram, né, com carinho, e queriam colocar aqui na nossa roda de oração, nossa oração comunitária e conjunta de intercessão a Deus. Então, fiquem à vontade para abrir os microfones e compartilharem os pedidos de oração de vocês. Olha, pastor, mais uma vez eu peço pela minha cunhada, como eu falei, está numa situação muito ruim. Peço por ela, que Deus tenha misericórdia do sofrimento dela e que Deus abençoe e ilumine toda a família, que vai ser um momento muito difícil para todos nós, mas que Deus nos dê força. Que acompanha a Helena, né? Nesse momento difícil da vida, né? E também os familiares. Pastor, sim, eu quero
Na verdade, pedir, quase agradecer, assim, de uma bênção a todos os ministros e ministras da nossa igreja, né? Eu não tive a oportunidade de fazer isso antes, não tive tempo. Mas que em oração, né, o senhor possa fazê-lo, né? E também um agradecimento especial, sempre lembrando, assim, de pessoas atuantes na nossa igreja, como foi o caso da pastora Ivone, do pastor Haroldo, né? E sempre muita força para ânimo, né? Para peleia, como o gaúcho diz, né? No dia a dia. Tá? Então, uma bênção especial para vocês. Soliana, como é que chama? A pastora Soliana também, né? Que está bem atuante aí. Todos os ministros e ministras. Graças a Deus está tudo bem, então a gente né, não precisa ficar. A gente sabe que existem muitas pessoas enlutadas, muita gente sofrendo aí com a doença e tal, mas vamos continuar nos cuidando, né? Quem já fez a primeira e a segunda vacina, né? Usando máscara, porque a coisa não é tão simples como parece. Né? Então, proteção para todos nós. Amém. Obrigado pela... E nós também, né? Só temos a agradecer, né? Pela nossa recuperação e, assim, pedir de uma maneira geral por todas as pessoas que realmente estão precisando, né? Por todos os nossos familiares também, né? Nós também tivemos perda, né? Na família. A minha cunhada também foi pelo Covid faz uns tempos atrás, né? O filho dela ficou praticamente sozinho. Então, e nessa situação tem muitas pessoas, né? Então, às vezes a gente pede e não vê que o mundo está sofrendo com tanta coisa, né? E tantas pessoas precisando. Então, o meu pedido de oração é que Deus venha tocar no nosso coração, né? Que nem a pastora estava falando dos sinais, né? Para que nós possamos ser multiplicadores dessa consciência que a gente tem que ter de levar essa luz, essa palavra, esse amor, essa justiça, para que esse novo reino seja possível. Amém. E pelos nossos filhos, né? A gente sempre pede, com certeza. Né? Amém. Amém. Obrigado pela partilha. Eu vi aqui que hoje é comemoração do casamento Martim Lutero com a Catarina Vambora, né? E aí, como nós falamos de sinais, então eu faço votos, né, nessa nossa oração, que também os sinais do reino de Deus se façam presente na vida de cada casal, né? Que o perdão, que o amor que seja multiplicado, né? Que a escuta, o diálogo na vida de cada casal, né? De eternos namorados aí, casados ou não. Bem lembrado. Mais alguém gostaria de compartilhar algum pedido de oração? Pastor, vamos pedir por um mundo mais justo, né? Nós estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa vida, né? No mundo em geral, né? Com essa pandemia. E eu acho que nós precisamos ter um mundo mais justo. As pessoas têm que ser mais agradecidas, né? A Deus. Eu vejo que às vezes as pessoas são pouco agradecidas. Então, vamos pedir que as pessoas agradeçam mais a Deus, né? Eu acho que isso é muito importante. Justiça. Mais alguém? Se não, eu recordo, sempre digo isso, né? Que Deus é capaz de ouvir o clamor e a angústia de cada coração quando nós nos colocamos em posição de oração, em postura orante, quando nós oramos o Pai Nosso, que é a oração que Ele nos ensinou, né? Jesus nos ensinou essa oração para que aquilo que está no nosso coração, na nossa consciência, às vezes a gente nem sabe manifestar, ou não consegue articular em palavras,
seja expresso a Deus, né? O próprio Espírito Santo que ora em cada um de nós, por nós, e pelo seu povo, por justiça e paz. Então, agora eu convido vocês a abrirem os microfones de vocês, para a gente orar em conjunto a oração do Pai Nosso. E nela nós também somamos e colocamos todos esses pedidos que lembramos agora. Que Deus ouça com amor, com misericórdia, nosso pedido de oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu gostaria de convidar a pastora Soliana, então, para fazer a bênção final para nós, antes do último hino. Está tossindo ali. Uma aguinha aí, pastora Soliana. Sempre feito, né? Obrigada. Que Deus nos abençoe a cada um de nós, guarde o nosso andar e que Ele mostre a cada passo o nosso caminhar. Quando vier a noite e não puderes ver, seja Deus também a luz para te guiar. Assim vos abençoe o Trino Deus, que é Deus Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou compartilhar o hino final. Desejo a vocês um abençoado domingo, uma boa semana e que vocês possam sair, não saiam muito de casa, assim, né? A gente está precisando ficar mais em casa, mas sair para o mundo, sair para a vida, né? Levando essas sementes desses sinais do reino, né? Jogando por onde a gente passa, confiantes de que Deus é capaz de operar através da nossa ação, da nossa partilha de boas sementes por aí. Abençoado domingo, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Um bom final de semana para todos aí, uma boa semana. Amém. Obrigado. Amém. Tchau. Tchau, amor. Tchau, Sueli. Tchau. Um abração para vocês. Obrigado. Tchau.